Talvez um dos símbolos mais icônicos que tem aqui em Londres, a Torre do Relógio, que tem o Big Bang, é aqui, com Westminster Palace. Neste episódio, vamos explorar Westminster, onde o Big Bang marca o tempo, atravessar a majestosa Tower Bridge, caminhar pela icônica Abbey Road, onde a magia dos Beatles ainda vibra no ar, e mergulhar na colorida diversidade do Soho, Londres em toda sua glória, como você nunca viu antes. E nada como começar o episódio sobre Londres na Inglaterra com um escocês tocando sua gaita de foles. Londres é uma cidade onde o passado imperial e o presente moderno se encontram em cada esquina. Suas antigas torres e palácios convivem harmoniosamente com arranha-céus futuristas, criando um cenário único e cativante. Caminhar por Londres é como explorar um mundo em miniatura. É uma cidade multirracial e multicultural, onde cada bairro oferece uma nova experiência. Em Camden, Soho ou Notting Hill, a diversidade é palpável. Você ouve línguas diferentes, vê rostos de todas as partes do globo e sente uma energia vibrante que só uma metrópole como essa pode oferecer. Londínio, uma cidade fundada pelos romanos no século I depois de Cristo, que depois se tornou Londres, a capital do Império Britânico. Londres passou por momentos históricos, como a invasão normanda, a peste negra, o grande incêndio de 1666 e, não vamos esquecer, os bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. E atrás de mim está o Palácio do Westminster, as casas do parlamento. Tem uma história bem rica que começou no século XI. O palácio foi originalmente uma residência real, construída pelo rei Eduardo, o Confessor, por volta do ano 1045. E em 1066, após a conquista normanda, Guilherme o Conquistador fez o palácio a sua residência principal em Londres. Entre os séculos XVIII e XIX, durante os reinados de Henrique III e Eduardo I, o palácio foi expandido e tornou-se o centro administrativo e judicial do reino. Em 1295, o Palácio de Westminster começou a funcionar como local de reuniões do parlamento e passou a ser composto pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns. E é aqui no Palácio do Westminster que tem talvez o símbolo mais icônico de Londres, a Torre do Relógio, onde tem o Big Bang. O relógio da torre é um dos maiores e mais precisos relógios de torre do mundo. Cada um dos 4 mostradores tem 7 metros de diâmetro. E Big Bang é o nome do grande sino dentro da torre, embora o termo seja amplamente usado para se referir tanto ao sino quanto à própria torre. E aqui atrás do Westminster, uma das igrejas mais icônicas e famosas do mundo, The Abbey. Foi aqui que muitos reis e rainhas foram coroados, casamentos reais e funerais. O último casamento que aconteceu aqui, o príncipe Williams e Kate Middleton. Nosso próximo destino será a Torre de Londres, e para chegar lá, nós vamos de barco,
navegando pelo River Thames, Rio Tamisa, desfrutando do visual histórico de Londres. E Londres não é só o passado, também tem a sua parte contemporânea, como o centro da cidade, A-City como é conhecida. Nesses prédios modernos estão o núcleo financeiro de Londres. E ali está a Torre de Londres, mais um testemunho vivo da história do Reino Unido. Esse lugar teve múltiplas funções ao longo dos séculos. Inicialmente, a torre serviu como residência real e fortaleza defensiva. A sua localização estratégica permitiu o controle sobre o rio Tamisa e a proteção contra invasões. E ao lado da Torre de Londres está a nossa próxima parada, mais um monumento histórico. Entre os pontos turísticos mais visitados aqui de Londres está a Tower Bridge, uma ponte levadiça. As construções da Tower Bridge começaram em 1886 e ela foi terminada em 1894. É um marco bem moderno da época. E a Tower Bridge dá uma visão bem legal do centro de Londres, bem ali, atrás de mim. Um marco do transporte público londrino, os ônibus vermelhos de 2 andares, são mais do que um simples meio de transporte. Eles oferecem uma perspectiva única da cidade, permitindo que você admire seus marcos históricos e suas ruas movimentadas de um ponto de vista privilegiado. E para chegar ao nosso próximo destino, um lugar muito especial para a cultura pop, nada melhor do que pegar um desses ônibus da hora. Nos anos 60, Londres foi o berço de uma revolução cultural que influenciou muitas gerações. E os responsáveis por essa transformação foram 4 rapazes de Liverpool. Estou falando do The Beatles. E foi bem aqui, no bairro de St. John's Wood, nos Abbey Road Studios, que em 1969, esses jovens audaciosos e atrevidos gravaram o seu último e um dos mais icônicos álbuns, Abbey Road. E aquela famosa foto da capa do álbum, onde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr atravessam a rua, foi tirada bem aqui, em frente aos estúdios, no dia 8 de agosto de 1969. E agora quem está tirando essa foto sou eu, junto com vários turistas, só para atazanar a vizinhança. Um dos bairros mais badalados de Londres é o Soho. Esse pedaço londrino é uma experiência que desafia qualquer descrição simples. Cada passo revela um novo capítulo da diversidade e da cultura que define esse lugar. Enquanto eu passeava por suas ruas estreitas e vibrantes, eu testemunhei uma diversidade que só uma metrópole como essa pode oferecer. Ali, bem no coração do Soho, um grupo de pessoas celebrava o festival Hala Christmas. Ou algo parecido, não tenho certeza. E eu não estava mentindo quando disse que em cada esquina tem uma surpresa aqui em Soho. E por essa, eu juro que não esperava. Acredite ou não, uma banda de K-pop, ou pelo menos se acham uma banda de K-pop, filmando o seu novo videoclipe, bem no meio de uma praça, para o encanto
ou irritação dos turistas e londrinos. Mais uma esquina, mais uma curiosidade. Em Londres, um bando de gente aglomerada nas calçadas em várias partes da cidade parece ser o normal. Mas o que toda essa gente está fazendo, afinal? Uma das coisas mais interessantes aqui da Europa, eu acho, é que eles ficam bebendo na rua, fora do bar. Bares e pubs são tão populares que simplesmente não conseguem acomodar todos os clientes dentro de suas paredes. A solução londrina para o problema é tomar a sua cervejinha e conversar de pé nas calçadas, transformando as suas em extensões dos próprios pubs. Soho é colorido, diverso e dinâmico. A culinária por aqui é um reflexo perfeito dessa diversidade. E se você é vegano como eu, comida boa é o que não vai te faltar. Aqui você vai encontrar lugares incríveis, como o Vantra, uma culinária vegana com um toque asiático. Ou o Mildred's, um dos restaurantes veganos mais famosos de Londres, oferecendo uma experiência gastronômica que encanta e inspira. Mas sem uma reserva, você não consegue uma mesa. E para os carnívoros que não querem experimentar comida diferente, aqui também tem fogo de chão. Embora não tenha encontrado uma pizzaria vegana em Soho, descobri uma pizzaria com opções veganas. Mesmo sem uma reserva, eu consegui uma mesa. A pizza não me desapontou. Com uma massa crocante e recheios saborosos, o meu paladar ficou muito satisfeito. Uma delícia. Enquanto a noite cai sobre Londres, a cidade ganha uma nova vida. As luzes começam a brilhar, refletindo-se nas águas do rio Tamisa, iluminando as ruas históricas e os arranha-céus modernos. A energia vibrante da cidade é palpável. Londres é uma metrópole que nunca dorme, onde tradições antigas e inovações contemporâneas se encontram em uma harmonia fascinante. O som das risadas e conversas nas calçadas, em frente aos pubs. O aroma irresistível dos restaurantes de todas as partes do mundo e a sensação de estar no centro de algo maior. Tudo isso faz parte da magia de Londres. Aqui, cada dia traz uma nova descoberta e cada noite, uma nova aventura. Good night, Londres. Boa noite.